Há histórias que começam onde a nobreza termina. Naquele instante silencioso em que um homem poderoso percebe que tudo o que possui não vale a solidão que carrega, ele havia recursado dezenas de pretendentes na capital, mulheres que jamais olharam para sua alma, apenas para seu título. E foi justamente quando se vestiu de humildade que encontrou algo que nenhuma riqueza poderia comprar. Alguém que o escolheu sem saber quem ele era. Mas essa escolha não seria simples. Entre eles havia correntes, não as de ferro, essas ele poderia quebrar com uma assinatura, mas as correntes invisíveis do mundo, aquelas que decidem quem pode amar e quem deve apenas obedecer. E quando o segredo veio à tona, no meio de uma festa iluminada por velas e testemunhada por todos que o haviam desprezado, ele fez algo que a nobreza jamais esperaria. Escolheu o coração contra o nome. Esta é a história de um duque que fingiu ser pobre para encontrar amor verdadeiro e de uma escrava que lhe ensinou o que realmente significa ser livre. Se você já sentiu que o mundo valoriza mais o que você tem do que quem você é, deixe seu like para que histórias de ficção como esta continuem a ser contadas. Inscreva-se no canal para acompanhar narrativas de amores que desafiaram todas as regras de sua época. E me conte nos comentários, você acredita que é possível alguém te amar sem saber nada sobre sua vida? Prepare-se, porque o que começa como um disfarce simples, logo se transforma em algo que nenhum dos dois esperava. A capital fervilhava de ambição, nas ruas largas e iluminadas. Carruagens desfilavam como promessas de poder. Nos salões perfumados, famílias inteiras negociavam futuros como quem troca moedas no mercado. E no centro de tudo isso, ele estava sozinho. O Duque Rodrigo de Almeida Vasconcelos era um dos homens mais cobiçados do Império e também um dos mais cansados. Havia festas todas as noites. Havia sorrisos que nunca tocavam os olhos. Havia mãos delicadas que se estendiam para ele, mas que tremiam de ansiedade pelo ouro que seus dedos carregavam, não pelo calor da pele. Ele aprendeu a reconhecer o brilho nos olhos das mulheres que se aproximavam. Não era desejo, era cálculo. Elas queriam o título, queriam a propriedade nas montanhas, a influência na corte, o sobrenome que abria portas. Nenhuma delas queria conhecer o homem que acordava todas as madrugadas com a sensação de que estava vivendo a vida de outra pessoa. Naquela tarde de agosto, algo dentro dele se rompeu. Foi durante um baile. Uma jovem, sim, a filha de um barão do sul, aproximou-se dele com um sorriso estudado. Ela usava um vestido de seda azul que custava mais do que a liberdade de 10 pessoas. Seus cabelos estavam presos em cachos, perfeitos, e quando ela falou, cada palavra parecia ensaiada diante do espelho. Dizem que Vossa Excelência possui terras até onde a vista alcança. Ela começou com voz doce e vazia. Deve ser uma bênção acordar todos os dias sabendo que o mundo lhe pertence. Rodrigo sorriu por educação, mas por dentro algo desabou. Ela não perguntou se ele dormia bem, não perguntou se a solidão pesava, não perguntou nada que importasse. Ela só queria saber o tamanho do reino que ele governava. E naquele instante ele entendeu, se continuasse ali, morreria rico e vazio. 3 dias depois, Rodrigo tomou uma decisão que chocaria qualquer homem de sua posição. Ele iria partir, não para uma viagem diplomática, nem para administrar terras distantes, mas para desaparecer, para se despir do peso do título e descobrir se ainda existia, em algum lugar do Império, alguém capaz de vê-lo como apenas um homem. A ideia veio de uma carta antiga guardada em uma gaveta esquecida. Era de seu tio materno, o Visconde Augusto, que administrava propriedades no interior de uma província rica, mas distante o suficiente para que ninguém ali soubesse exatamente quem era Rodrigo. O tio era um homem discreto, dono de fazendas prósperas e respeitado na região, mas nunca havia frequentado a corte, nunca exibira parentesco. Para todos os efeitos, Rodrigo poderia chegar lá como um sobrinho qualquer, vindo de uma cidade pequena, sem nome e sem fortuna. E foi exatamente isso que ele fez. Guardou os trajes de gala, vestiu roupas simples, mas dignas, linho claro, botas gastas. Chapéu de palha deixou para trás os anéis de sinete, dispensou a comitiva e partiu sozinho em uma carruagem discreta, rumo a uma vida que ele não conhecia. Durante a viagem, sentiu algo que não experimentava há anos, curiosidade. Pela primeira vez,
Ele não sabia o que o esperava. Não havia convites confirmados, não havia mesas reservadas, não havia sorrisos automáticos. Havia apenas a estrada, o vento e a possibilidade de recomeçar. Quando finalmente avistou as terras do tio, ao cair da tarde, o coração de Rodrigo bateu com uma força estranha. Ele estava prestes a descobrir quem era sem um título. E a resposta, ele temia, poderia ser ninguém. O Visconde Augusto o recebeu com um abraço apertado e um sorriso genuíno. Era um homem de meia idade, rosto marcado pelo sol e mãos, que conheciam tanto a caneta quanto a terra. Rodrigo, ele disse com voz firme, fazia anos que eu esperava por você. Mas antes que Rodrigo pudesse responder, o tio ergueu a mão e acrescentou em tom baixo: mas aqui você é apenas meu sobrinho, que veio do interior, nada mais, entendeu? Rodrigo assentiu e naquele gesto simples selou o pacto. A partir daquele momento, ele não seria mais o Duque de Vasconcelos, seria apenas Rodrigo, um rapaz de família modesta, sem propriedade, sem influência, sem nada além do próprio nome. E foi assim que ele foi apresentado à sociedade local. No primeiro jantar, Rodrigo conheceu algumas das famílias mais importantes da região. Havia fazendeiros prósperos, comerciantes ambiciosos e filhas casadoras que observavam cada movimento dele com olhos curiosos. No início, ele sentiu esperança. Talvez longe da capital as coisas fossem diferentes. Talvez ali, sem o peso do título, ele pudesse finalmente encontrar alguém que o visse. Mas a ilusão durou pouco. Quando uma das jovens, filha de um grande cafeicultor, perguntou sobre suas passes, Rodrigo respondeu com honestidade: não tenho terras próprias. Vim ajudar meu tio. O sorriso dela desapareceu como fumaça. Ela murmurou uma desculpa educada e se afastou. Rodrigo viu o mesmo padrão se repetir 3 vezes naquela noite. Interesse inicial, pergunta sobre fortuna. Decepção, afastamento. Ele saiu do jantar com a mesma sensação que tinha na capital, invisível. Nos dias seguintes, Rodrigo tentou se aproximar de outras jovens da região. Havia uma senhorita, chamada Isabel, filha de um juiz que parecia educada e de bom coração. Ele a encontrou em uma missa de domingo e tentou puxar conversa. Bom dia, senhorita Isabel. Meu nome é Rodrigo. Sou sobrinho do Visconde. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Prazer, ela respondeu. Você pretende ficar muito tempo por aqui? Rodrigo sentiu a frieza na pergunta. Era o tipo de cordialidade que diz: não estou interessada, mas preciso ser educada. Ele tentou insistir. Falou sobre livros, sobre viagens, sobre o campo, mas cada frase dele era recebida com respostas curtas e olhares que procuravam alguém mais interessante para conversar. Depois de 5 minutos, ela se despediu com um aceno vago e foi embora. Rodrigo ficou parado ali, sozinho no adro da igreja, observando as pessoas ao redor, e foi então que percebeu algo perturbador. Ele não estava sendo rejeitado por ser desinteressante. Ele estava sendo rejeitado por ser pobre, ou melhor, por parecer pobre. As mesmas mulheres que virariam os olhos para ele agora teriam se jogado aos seus pés se soubessem quem ele realmente era. E essa constatação doeu mais do que qualquer rejeição, porque significava que ele estava certo desde o início. O amor, pelo menos naquele mundo, era uma mercadoria e sem ouro ele não valia nada. Rodrigo voltou para a casa do tio naquela tarde com um coração pesado. Talvez, ele pensou, não existisse lugar no mundo onde ele pudesse ser amado por quem era. Talvez a solidão fosse o preço inevitável de ter nascido com um nome grande demais. Mas o destino, como sempre, guardava suas próprias surpresas. No dia seguinte, enquanto caminhava pelos fundos da propriedade, Rodrigo avistou uma figura que ele não esperava ver naquele momento. Era uma jovem escrava, de pele morena e olhos profundos, que carregava um cesto de roupas em direção ao rio. Ela usava um vestido simples de algodão desbotado, mas havia algo em sua postura. Uma dignidade silenciosa, uma força contida que chamou a atenção dele. Rodrigo parou, não porque ela fosse bonita, embora fosse, mas porque, pela primeira vez desde que chegara ali, ele viu alguém que parecia completamente indiferente à presença dele. Ela não olhou para ele com admiração, não olhou com desprezo, simplesmente não olhou, e aquilo,
de forma estranha. O fez querer ser visto. Ele não falou com ela naquele dia, mas observou de longe enquanto ela lavava as roupas no rio, cantarolando baixinho uma melodia que ele nunca ouvira antes. Havia algo de triste naquela canção, algo que fazia o peito dele apertar sem motivo aparente. Quando ela terminou e voltou para a casa grande, carregando o cesto molhado nos braços, Rodrigo ficou ali parado, com a sensação estranha de que algo importante havia acabado de começar. Ele não sabia ainda, mas aquela jovem, cujo nome ele ainda descobriria, iria mudar tudo. Não porque ela o escolheria, mas porque, pela primeira vez na vida, ele teria que lutar para ser escolhido. E nessa luta, ele descobriria quem realmente era. Rodrigo demorou 3 dias para descobrir o nome dela, não porque fosse difícil perguntar, mas porque toda vez que tentava se aproximar, algo o impedia. Um olhar de aviso do capataz, uma tarefa urgente que a chamava para longe, ou simplesmente a sensação de que ele não tinha o direito de interromper o mundo dela. Ela se chamava Luísa. O nome chegou até ele através de uma conversa que ouviu por acaso entre 2 cozinheiras, que comentavam sobre a menina que lavava mais branco que qualquer outra e nunca reclamava de nada. Luísa. O nome soava simples, mas carregava um peso que Rodrigo não conseguia explicar. Era como se, ao pronunciá-lo mentalmente, ele estivesse tocando algo sagrado. Ele começou a observá-la, não de forma invasiva, mas com a curiosidade genuína de quem finalmente encontrou algo real em meio a tanto fingimento. Luísa acordava antes do sol nascer, carregava a água do poço, ajudava na cozinha, lavava roupas no rio, costurava rasgos à luz de velas e, em nenhum momento, parecia se queixar. Mas Rodrigo notou algo que os outros não viam. Nos olhos dela havia uma tristeza antiga. Não era desespero, era resignação, como se ela já tivesse desistido de esperar que a vida fosse diferente. E aquilo partiu o coração dele de um jeito que nenhuma rejeição das Ciositas havia conseguido, porque Luísa não o rejeitava por desprezo. Ela simplesmente não o via como alguém que pudesse mudar qualquer coisa. Naquela época, o mundo funcionava com regras que ninguém precisava dizer em voz alta. Todos sabiam. A distância entre um homem livre e uma pessoa escravizada não era medida em metros, mas em séculos de violência naturalizada. Havia lugares onde cada um podia estar, havia palavras que cada um podia dizer e havia, acima de tudo, uma linha invisível que separava quem podia sonhar de quem só podia obedecer. Rodrigo havia crescido nesse mundo, mas até agora nunca havia parado para pensar no peso daquelas correntes. Porque quando se está no topo, é fácil acreditar que hierarquia existe por alguma razão justa, mas agora, vestido de humildade e olhando para Luísa, ele começou a entender algo perturbador. A única diferença entre eles era o acaso do nascimento. Ele poderia ter nascido naquela senzala, ela poderia ter nascido naquele palácio, e tudo seria diferente. Mas o sistema não permitia esse tipo de reflexão, porque se todos começassem a questionar, tudo desmoronaria. Então, as pessoas criavam justificativas, diziam que era da natureza de uns mandar e de outros obedecer. Diziam que era vontade divina, diziam que sempre foi assim e sempre seria. E enquanto isso, meninas como Luísa lavavam roupas no rio, cantavam para não chorar e morriam sem nunca saber o gosto da liberdade. Rodrigo sentiu algo estranho crescer dentro dele. Não era pena. Pena era olhar de cima. Era outra coisa. Era o começo de uma raiva silenciosa contra o mundo que ele mesmo ajudava a sustentar. E era também o começo de uma vontade impossível. Fazer algo que importasse, mesmo que fosse apenas para uma pessoa. A primeira vez que Rodrigo e Luísa trocaram palavras foi por acidente. Ele estava voltando de uma caminhada quando tropeçou em uma pedra e quase caiu. Luísa, que passava por ali carregando lenha, largou o feixe e estendeu a mão instintivamente. "Cuidado, senhor", ela disse com voz baixa. Rodrigo segurou a mão dela por um segundo antes de recuperar o equilíbrio. E naquele toque breve sentiu algo que não esperava. Calor humano. Não a frieza calculada, nem a falsidade dos sorrisos da corte, apenas a mão áspera de alguém que trabalhava demais, mas que ainda tinha a gentileza de ajudar um estranho. "Obrigado", ele disse e sorriu. Luísa desviou o olhar rapidamente, como se tivesse feito algo errado.
pegou a lenha de volta e se afastou sem dizer mais nada. Mas Rodrigo ficou ali parado, com a sensação de que algo importante havia acabado de acontecer. Ele não sabia ainda, mas aquele toque seria o primeiro de muitos. E cada um deles o afastaria um pouco mais do mundo que ele conhecia e o aproximaria de algo que ele jamais imaginou ser possível. Uma vida onde o coração importava mais do que o nome. 2 dias depois, Rodrigo sofreu sua segunda rejeição pública. Dessa vez foi no mercado da vila. Ele havia ido comprar tecido para o tio quando encontrou Clara, uma jovem que ele conhecera no jantar da semana anterior. Ela era filha de um grande proprietário de terras e tinha fama de ser exigente na escolha de pretendentes. Rodrigo, ainda esperançoso, tentou puxar conversa. Bom dia, senhorita Clara. Que bela manhã, não? Ela virou o rosto, avaliou as roupas simples dele e respondeu com um sorriso frio. Bom dia. Não disse o nome dele, não perguntou como estava. Apenas virou as costas e continuou andando. Rodrigo ficou ali no meio do mercado, sentindo o peso dos olhares ao redor. Alguns riam baixinho, outros fingiam não ter visto nada, mas o recado estava dado. Ele não era bem-vindo naquele mundo, não sem dinheiro, não sem terras, não sem um sobrenome que valesse alguma coisa. Ele voltou para a casa do tio, com as mãos vazias e o peito apertado, e foi ao cruzar o pátio que viu Luísa sentada à sombra de uma árvore, remendando um vestido. Ela ergueu os olhos por um instante e o viu passar. Não disse nada, mas havia algo no olhar dela, uma compreensão silenciosa, como se ela soubesse exatamente o que ele estava sentindo, porque ela também conhecia o gosto da rejeição. Ela também sabia o que era ser invisível. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir, ficou deitado na rede, olhando para o teto de madeira, pensando em tudo o que havia acontecido desde que chegara ali. Ele tinha vindo em busca de amor verdadeiro, mas o que encontrou foi a prova de que o amor, pelo menos naquele mundo, era condicionado. Você só era amado se tivesse algo a oferecer. E sem título, sem fortuna, sem poder, ele não tinha nada. Mas então, por que Luísa o olhara daquele jeito? Porque, no meio de tanta indiferença, aquele olhar havia parecido tão humano. Rodrigo virou de lado na rede e fechou os olhos. Talvez, ele pensou, a resposta não estivesse nas que o rejeitavam. Talvez estivesse na menina que remendava vestidos à sombra das árvores. A menina que ninguém via. A menina que, pela primeira vez, fazia ele se sentir visto. E foi nesse pensamento que ele finalmente pegou no sono, sem saber que do outro lado do pátio, Luísa também estava acordada. Também estava pensando no homem estranho que a ajudara a carregar lenha outro dia, no homem que sorria mesmo quando ninguém sorria de volta, no homem que, por algum motivo que ela não entendia, parecia tão perdido quanto ela, mas Luísa sabia que era perigoso pensar demais, porque pensar levava a sonhar, e sonhar para alguém como ela era a forma mais cruel de sofrimento. Então, ela fechou os olhos, afastou aqueles pensamentos e tentou dormir. Mas o rosto dele continuou ali na escuridão, recusando-se a desaparecer. A terceira rejeição aconteceu numa tarde de domingo após a missa. Rodrigo havia sido convidado para um chá na casa de uma família tradicional da região. Lá conheceu Beatriz, uma jovem de 22 anos, filha de um comerciante próspero. Ela tinha olhos claros e um sorriso ensaiado. Rodrigo fez o possível para ser agradável, falou sobre literatura, sobre música, sobre as belezas da região. Beatriz o ouviu com educação, mas seus olhos vagavam pelo salão, procurando alguém mais interessante, quando ele mencionou que estava morando temporariamente com o tio e ajudando na administração das terras. Ela franziu o senho levemente. Ah, então você não tem propriedades próprias? A pergunta veio em volta em seda, mas o veneno estava lá. Rodrigo respondeu com honestidade. Não, senhorita, sou apenas um sobrinho que veio aprender. O interesse dela morreu ali mesmo. Ela murmurou algo sobre precisar ajudar a mãe na cozinha e desapareceu pelo corredor. Rodrigo ficou sozinho na sala, segurando uma xícara de chá morno, sentindo-se menor do que nunca. Ele saiu daquela casa meia hora depois, sob o olhar piedoso da anfitriã, que claramente percebera o fracasso, e foi caminhando de volta para a propriedade do tio, quando a viu novamente. Luísa estava sentada na beira do rio, descalça,
com os pés na água. Ela não estava trabalhando, apenas existindo. Havia algo de profundamente triste naquela cena, como se, por um instante roubado do dia, ela tivesse permitido a si mesma apenas ser. Rodrigo parou. Não sabia se devia se aproximar, mas antes que decidisse, ela virou a cabeça e o viu. Seus olhos se encontraram e, pela primeira vez, ela não desviou o olhar. Rodrigo se aproximou devagar, como se tivesse medo de assustá-la. "Posso sentar?" ele perguntou, apontando para uma pedra próxima. Luísa hesitou, depois assentiu. Ele sentou, mantendo uma distância respeitosa. Ficaram em silêncio por um tempo. O rio corria lento, carregando folhas secas. Os pássaros cantavam nas árvores. E naquele silêncio, Rodrigo percebeu algo que nunca havia percebido antes. A solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de alguém que te veja de verdade. Ele havia passado a vida inteira cercado de gente, festas, jantares, bailes, mas sempre sozinho, porque ninguém o via. Todos viam o duque, o título, a fortuna, mas ele, o homem que acordava com medo de não ser suficiente, esse ninguém queria conhecer. E talvez fosse por isso que ele se sentia tão à vontade ali, sentado em silêncio ao lado de uma escrava que nem sabia o nome dele, porque ela também era invisível, ela também conhecia o peso de não importar. E talvez, apenas talvez, dois invisíveis pudessem finalmente se ver. Rodrigo virou-se para ela e perguntou com voz baixa: "Por que você estava rindo?" Luísa franziu o senho, confusa. "Quando, senhor? Hoje cedo vi você na cozinha. Você estava rindo de alguma coisa?" Ela abaixou os olhos como se tivesse sido pega, fazendo algo proibido. A cozinheira contou uma história engraçada. "E qual foi?" Luísa hesitou. Depois, com voz quase inaudível, contou. Era uma história simples sobre um galo que perseguiu o feitor por todo o terreiro. Rodrigo sorriu, depois riu, e Luísa, pela primeira vez, sorriu de volta. Aquele foi o primeiro de muitos encontros. Nos dias seguintes, Rodrigo começou a aparecer no rio sempre no final da tarde, quando Luísa ia lavar roupas. Ele não ajudava, isso chamaria a atenção, mas ficava ali sentado nas pedras conversando. No início eram conversas breves sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre nada. Mas aos poucos as conversas foram ficando mais longas, mais profundas. Rodrigo contava sobre sua vida, omitindo, claro, o título e a fortuna. Falava sobre a solidão de viver cercado de pessoas que não o conheciam, sobre a sensação de ser uma peça num jogo que ele não escolheu jogar. E Luísa, que no começo apenas ouvia, começou a falar também. Ela contou sobre a mãe, que perdera ainda criança, sobre o irmão mais novo, que fora vendido para outra fazenda e que ela nunca mais vira, sobre os sonhos que aprendera a não ter, porque sonhar doía demais. "Sabe o que é pior que não ter liberdade?" Ela perguntou um dia, olhando para a água. "É lembrar que um dia você teve, ou imaginar como seria ter." Rodrigo ficou em silêncio, porque não havia resposta para aquilo. Não havia consolo. Só havia a verdade brutal de um mundo que permitia que pessoas fossem propriedades. E ele, que sempre aceitara aquilo como natural, agora sentia vergonha. Vergonha de fazer parte daquele sistema, vergonha de nunca ter questionado, vergonha de ter demorado tanto para ver. Foi numa dessas tardes que Rodrigo percebeu que algo estava mudando dentro dele. Não era pena, não era culpa, era outra coisa. Era a sensação de que, pela primeira vez na vida, ele estava conhecendo alguém de verdade, sem máscaras, sem interesses, apenas duas pessoas conversando à beira de um rio. Luísa ria das histórias dele, ria do jeito atrapalhado, como ele tentava ajudar na horta. Ria quando ele tropeçava nas próprias palavras. E aquele riso genuíno, livre, luminoso, era a coisa mais bonita que Rodrigo já tinha visto. Ele começou a esperar por aquelas tardes como se fossem o único momento real do dia, todo o resto os jantares formais, as tentativas de impressionar assim as conversas vazias parecia teatro. Mas ali, com Luísa, ele podia ser apenas Rodrigo. Um dia, enquanto ela torcia uma camisa molhada, Rodrigo perguntou: "Se você pudesse ir para qualquer lugar do mundo, para onde iria?" Luísa parou, olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e tristeza. "Por que o senhor pergunta essas coisas?" "Porque quero saber."
mas não importa o que eu quero, eu não posso ir a lugar nenhum. Mas se pudesse, Luísa suspirou. Depois, com voz tão baixa que ele quase não ouviu, respondeu: para um lugar onde ninguém fosse dono de ninguém. Rodrigo sentiu o peito apertar e, naquele momento, sem pensar, ele disse algo que mudaria tudo. Talvez esse lugar exista e talvez a gente possa chegar lá juntos. Luísa ergueu os olhos, assustada. O senhor não sabe o que está dizendo. Sei sim, não sabe, porque se soubesse não, diria. Ela levantou-se depressa, pegou o cesto de roupas e começou a se afastar. Mas Rodrigo levantou-se também e foi atrás dela. Luísa, espera. Ela parou, mas não virou. Por favor, não fale mais dessas coisas. Isso só vai trazer problema. Por quê? Porque o senhor é livre e eu não sou. E tem coisas que não podem acontecer. Não importa o quanto a gente queira. A voz dela tremeu na última palavra e Rodrigo entendeu. Ela também sentia aquilo que estava crescendo entre eles, silencioso e impossível. Aquilo que não tinha nome, mas que já era tarde demais para negar. Luísa voltou para a casa grande sem olhar para trás e Rodrigo ficou ali sozinho, com a sensação de que havia cruzado uma linha invisível. Uma linha que o mundo não perdoaria, mas, pela primeira vez na vida, ele não se importava, porque do outro lado daquela linha havia algo real. Algo que valia mais do que todos os títulos e todas as fortunas que ele possuía. Havia Luísa. E havia a possibilidade, pequena, frágil e impossível, de que o amor pudesse existir mesmo num mundo que não o permitia. Naquela noite, Rodrigo mal dormiu e do outro lado do pátio, Luísa também não. Porque os dois sabiam que algo havia começado e que, uma vez começado, não havia mais como voltar atrás. Os dias seguintes foram estranhos. Rodrigo e Luísa se evitavam, não propositalmente, mas por instinto de sobrevivência. Ela sabia que aquelas conversas eram perigosas. Ele sabia que estava pisando em terreno proibido. Mas a ausência um do outro doía mais do que qualquer prudência poderia justificar. Rodrigo tentou voltar à rotina de antes, aceitou convites para jantares, tentou ser simpático com as jovens da sociedade local. Mas tudo parecia vazio. As conversas eram rasas. Os sorrisos eram falsos. E no fundo de cada interação, ele só conseguia pensar em Luísa, na forma como ela torcia os lábios quando tentava não rir, na maneira como olhava para o horizonte, como se estivesse enxergando algo que mais ninguém via, na voz dela, baixa e cuidadosa, carregando palavras que pareciam ter sido guardadas por anos. Foi numa manhã de quinta-feira que o Visconde Augusto chamou para uma conversa. Eles estavam no escritório, cercados por livros de contabilidade e mapas de propriedades. O tio acendeu um charuto, soprou a fumaça devagar e disse sem rodeios: "Você precisa ter cuidado, Rodrigo." Rodrigo fingiu não entender. Cuidado com o quê? Com a menina, a Luísa. O coração de Rodrigo afundou. Eu não fiz nada de errado. Eu sei, mas as pessoas estão falando. Você fica conversando com ela no rio. Acha que ninguém vê. Rodrigo sentiu a raiva subir. E o que há de errado em conversar? O tio suspirou. Tudo. Você sabe disso. Naquela época, o mundo tinha regras que não precisavam ser escritas. Todos sabiam onde estava a linha e todos sabiam o que acontecia quando alguém a cruzava. Homens livres podiam abusar de escravas, sem consequência. Isso era até esperado. Mas conversar, sorrir, tratar com respeito, isso era visto como subversivo, porque isso sugeria que elas eram humanas. E se elas eram humanas, então o sistema inteiro desmoronava. Por isso, qualquer gesto de consideração genuína era mais perigoso do que a violência, porque a violência mantinha a ordem, mas o respeito a destruía. O Visconde não era um homem cruel, era, dentro dos limites de sua época, até compassivo, mas ele entendia as regras e sabia que quebrá-las tinha preço. "Rodrigo", ele disse, inclinando-se para a frente, "você veio aqui para encontrar uma esposa, alguém de boa família, alguém que possa te dar filhos legítimos e uma vida respeitável. E se eu não quiser isso, então você está jogando fora tudo o que seu pai construiu, tudo o que você é." Rodrigo olhou nos olhos do tio e respondeu com voz firme: "Talvez eu nunca tenha sido o que vocês achavam que eu era."
O silêncio que se seguiu foi pesado. O Visconde apagou o charuto, levantou-se e foi até a janela. Eu não vou te impedir de nada, mas vou te dar um conselho. Você pode brincar com o próprio destino, mas não brinque com o dela. Porque quando você for embora, ela vai ficar e vai pagar por tudo. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Rodrigo por dias. Ele sabia que o tio estava certo. Ele tinha o privilégio de partir, de voltar para a capital, de retomar sua vida de duque. Mas Luísa não tinha escolha. Ela nascera numa senzala e morreria numa senzala, a menos que alguém lhe desse a liberdade. E ele, Rodrigo, tinha esse poder. Ele poderia comprá-la, poderia libertá-la. Mas e depois? Como ela viveria sozinha, sem proteção, sem dinheiro, num mundo que devorava mulheres livres quase tão cruelmente quanto devorava escravas? A liberdade, ele percebeu, não era apenas uma assinatura num papel, era uma rede de segurança que poucas pessoas tinham. E sem essa rede, a liberdade podia ser uma sentença de morte, mas ele não conseguia parar de pensar nela. Não conseguia fingir que aquilo não estava acontecendo, porque estava. Algo profundo, inevitável, assustador. Ele estava se apaixonando não pela ideia dela, não pela fantasia de salvar alguém, mas por ela. Pela mulher que remendava vestidos com paciência infinita, pela mulher que cantava baixinho para não incomodar ninguém, pela mulher que ria com os olhos antes de rir com a boca, pela mulher que carregava uma tristeza antiga, mas que ainda encontrava forças para ser gentil, e foi com esse peso no peito que Rodrigo tomou uma decisão. Ele precisava falar com ela, precisava ouvir dela o que ela sentia, mesmo que a resposta o destruísse. Ele a encontrou numa tarde de sexta, no quintal dos fundos, estendendo lençóis no varal. Ela ouviu chegar e ficou tensa. Senhor R.U.D.R. Gol... Luísa, eu preciso falar com você. Não é bom a gente ser visto conversando. Eu sei, mas eu preciso. Ela olhou ao redor, nervosa, depois suspirou. Seja rápido. Rodrigo aproximou-se, mas manteve distância. O que você sente quando a gente conversa? Luísa arregalou os olhos. Senhor, por favor, não me pergunte isso. Por quê? Porque a resposta não vai mudar nada. Pode mudar? Sim. Não pode, porque o senhor é livre e eu não sou. E essa é a única coisa que importa. A voz dela tremeu. Ela virou-se de costas, fingindo ajustar um lençol, mas Rodrigo viu os ombros dela tremerem. Ele deu um passo à frente. Luísa, olha para mim. Não, por favor. Ela virou-se com os olhos marejados. O que o senhor quer que eu diga? Que eu fico feliz quando o senhor aparece, que eu passo o dia inteiro esperando a hora de lavar roupa só para ver se o senhor vai estar lá, que eu sonho com coisas que nunca vão acontecer. É isso que o senhor quer ouvir? Rodrigo ficou sem palavras porque era exatamente isso. E ao mesmo tempo era mais do que ele esperava. Era a verdade nua, dolorosa, impossível. E era tudo o que ele precisava ouvir. Ele deu mais um passo. Agora estavam a poucos centímetros um do outro. E se eu disser que também sinto isso? Luísa fechou os olhos. Não diga. Por quê? Porque isso só vai doer mais. Luísa, não. Ela abriu os olhos e o encarou. O senhor não entende. O senhor pode ir embora, pode voltar para a sua vida, mas eu vou ficar aqui e vou ter que viver com isso, com a lembrança de que alguém olhou para mim como se eu fosse gente. E quando o senhor for embora, isso vai me matar mais do que qualquer chicote. Rodrigo sentiu o peito apertar. E se eu não for embora, então o senhor é mais tolo do que eu pensava. Mas havia algo no olhar dela, algo que desmentia as palavras. Uma esperança pequena, frágil, perigosa. Rodrigo estendeu a mão e, pela primeira vez desde que se conheceram, tocou o rosto dela. Luísa fechou os olhos e deixou, apenas por um instante. Depois se afastou, puxando o lençol do varal com pressa. Eu preciso voltar para o trabalho. Luísa, por FAVUR... não torne isso mais difícil. Ela saiu correndo, carregando o cesto de roupas, e Rodrigo ficou ali sozinho, com a sensação de que havia acabado de acender um fogo que não poderia mais apagar. Naquela noite, ele não conseguiu dormir porque, pela primeira vez, ele não estava apenas apaixonado, ele estava decidido. Decidido a fazer algo que mudaria tudo, algo que o mundo não perdoaria.
mas que talvez fosse a única coisa certa que ele faria na vida. As semanas seguintes foram uma dança perigosa. Rodrigo e Luísa não pararam de se encontrar, mas agora havia algo diferente no ar, uma tensão que não existia antes. Uma consciência de que cada olhar, cada palavra, cada silêncio compartilhado os aproximava de um precipício. Eles se viam no rio sempre no final da tarde. Rodrigo levava pequenos presentes, uma fruta que conseguira no mercado, um pedaço de pão doce, uma vez até um lenço de algodão que comprou de um vendedor ambulante. Luísa aceitava com hesitação, mas guardava tudo como se fossem tesouros, porque eram, não pelo valor material, mas pelo que representavam. Alguém pensava nela, alguém se importava. Uma tarde, Rodrigo chegou ao rio e a encontrou chorando. Ela estava sentada na margem, com o rosto escondido nas mãos, os ombros tremendo. Ele correu até ela. Luísa, o que aconteceu? Ela tentou enxugar as lágrimas depressa, mas não conseguiu esconder nada. Senhor, estou bem. Não está. Me conta. Ela hesitou. Depois, com voz quebrada, contou. Naquela manhã, o capataz havia batido nela. Não forte, mas o suficiente para deixar uma marca no braço. O motivo? Ela havia demorado demais para buscar água. Na verdade, ela estava ajudando uma criança que havia se machucado. Mas isso não importava. O que importava era obedecer, sempre obedecer. Rodrigo sentiu uma fúria que nunca sentira antes. Onde ele está? Senhor, por favor, não faça nada. Ele não pode fazer isso com você. Ele pode. Ele é o capataz. Eu sou propriedade. Aquela palavra propriedade ecoou na cabeça de Rodrigo por horas. Ele havia crescido num mundo onde isso era normal, onde pessoas eram listadas em inventários ao lado de gado e ferramentas. Mas ouvir Luísa dizer aquilo, com aquela resignação dolorosa, fez algo quebrar dentro dele. Ele não podia mudar o mundo inteiro, mas podia mudar o mundo dela. E naquela noite ele tomou uma decisão, ele iria libertá-la. Não importava o que custasse, não importava o que as pessoas diriam. Ele iria encontrar um jeito, mas havia um problema. Luísa não pertencia ao Visconde Augusto. Ela pertencia a um fazendeiro vizinho que a alugava para trabalhar na propriedade do tio. Comprar a liberdade dela exigiria negociação e dinheiro, muito dinheiro. E se Rodrigo fizesse isso, usando seu verdadeiro nome, seu título, o segredo estaria revelado. Mas ele não se importava mais. Porque o amor, ele estava descobrindo, não era uma decisão racional, era um incêndio. E uma vez aceso, ele consumia tudo, títulos, reputações, planos cuidadosamente traçados. Tudo virava cinza diante da única verdade que importava. Ele não conseguia imaginar um futuro sem ela. E se o mundo não aceitava isso, então o problema era do mundo, não dele. Na semana seguinte, Rodrigo começou a passar mais tempo com Luísa. Eles conversavam por horas sobre tudo e sobre nada. Ela contava sobre a infância, as poucas memórias felizes que tinha. Uma vez, quando era criança, conseguiu pegar uma manga, madura no pé, comeu escondida, com medo de apanhar. Mas aquele sabor doce, roubado do mundo, foi uma das alegrias mais intensas que já sentira. Rodrigo contava sobre a capital, sobre os bailes intermináveis, sobre a sensação de estar sempre representando um papel. Sabe o que é mais engraçado? Ele disse um dia: eu vim aqui fingindo ser pobre para encontrar alguém que me amasse de verdade, e a única pessoa que me viu de verdade foi você. Luísa sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. O senhor acha que me conhece, mas não conhece. Então me deixa conhecer. Não adianta, porque daqui a pouco o senhor vai embora, eu vou ficar, e tudo isso vai virar só uma lembrança ruim. E se eu não quiser ir embora? Luísa o encarou. O senhor não pode ficar. O senhor tem uma vida. Eu não tenho nada. Só tenho você. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. E Luísa, pela primeira vez, não desviou o olhar. Não disse que era impossível. Não disse que ele estava sendo tolo. Apenas ficou ali olhando para ele, como se estivesse tentando gravar cada detalhe daquele rosto na memória, porque talvez, apenas talvez, ela também quisesse acreditar. Foi numa tarde de setembro que algo mudou de vez. Rodrigo havia levado um livro para o rio, um volume de poesia que encontrara na biblioteca do tio. Ele leu alguns versos em voz alta. Luísa ouviu em silêncio, com os olhos fechados,
como se estivesse bebendo cada palavra. Quando ele terminou, ela perguntou: como é que as pessoas sabem escrever coisas assim? O que você quer dizer? Coisas que a gente sente, mas nunca sabe dizer. Rodrigo sorriu. Acho que é porque eles também sentem e precisam colocar para fora de algum jeito. Luísa ficou em silêncio. Depois disse quase num sussurro: eu sinto tanta coisa que não sei dizer. Rodrigo fechou o livro devagar. Então deixa eu adivinhar. Ele se aproximou um pouco. Você sente que nasceu no lugar errado, que o mundo te deu uma vida que não era para ser sua, que tem algo dentro de você que ninguém nunca viu e que você tem medo de morrer sem nunca saber como seria ser livre de verdade. Luísa abriu os olhos, surpresa. Como o senhor sabe? Porque eu sinto a mesma coisa. Ela balançou a cabeça. Não é a mesma coisa. O senhor é livre? Não sou. Eu sou prisioneiro de um nome que não escolhi, de expectativas que nunca quis cumprir, de um mundo que só me quer por aquilo que eu tenho, nunca por aquilo que eu sou. Ele segurou a mão dela pela primeira vez com firmeza. Você é a primeira pessoa que me faz sentir que eu existo de verdade. Luísa não retirou a mão, ficou ali, com os dedos entrelaçados nos dele, tremendo levemente. Isso vai dar errado, ela sussurrou. Eu sei, vão nos separar. Eu não vou deixar. O senhor não pode prometer isso. Posso? Estou prometendo. Rodrigo puxou-a mais perto e então, sem pensar, sem calcular, sem medir as consequências, ele a beijou. Foi um beijo breve, suave, quase tímido, mas foi o suficiente para mudar tudo. Quando se afastaram, Luísa tinha lágrimas nos olhos. Agora não tem mais volta, ela disse. Eu sei. Se alguém SUBR... ninguém vai saber. E se souberem, Rodrigo segurou o rosto dela com as duas mãos. Então eu vou proteger você. Não importa o que aconteça. Mas enquanto dizia aquilo, uma sombra passou pela mente dele, porque ele sabia que estava fazendo uma promessa que talvez não pudesse cumprir. O mundo em que viviam não perdoava esse tipo de transgressão, especialmente quando envolvia uma escrava e um homem livre. E se o Visconde descobrisse, se alguém contasse? Rodrigo afastou esses pensamentos. Naquele momento nada mais importava, porque pela primeira vez na vida, ele estava sentindo algo real, algo que valia a pena lutar, algo que valia até mesmo a pena perder tudo. Eles ficaram ali abraçados, enquanto o sol se punha atrás das montanhas, e naquele silêncio, selaram um pacto que o mundo não aceitaria, mas que eles, contra toda a lógica, estavam dispostos a defender. O Visconde Augusto não era um homem impulsivo. Ele observava, calculava, esperava o momento certo, e foi exatamente isso que fez. Durante semanas, ele viu o sobrinho desaparecer todas as tardes. Viu os olhares de Luísa, sempre baixos, sempre cautelosos, mas carregando algo que não deveria estar ali. E quando uma das cozinheiras veio até ele, com aquela expressão de quem traz um segredo pesado, ele já sabia o que ela ia dizer. Senhor Visconde, eu não queria me intrometer, mas o senhor Rodrigo e a Luísa, eles andam se encontrando no rio, sozinhos. O Visconde dispensou a mulher com um aceno de mão. Depois fechou a porta do escritório, acendeu um charuto e ficou ali em silêncio, pensando. Ele gostava do sobrinho, via nele algo que faltava em tantos homens de sua classe, humanidade. Mas humanidade naquele mundo era um luxo perigoso. Ele sabia que Rodrigo não era um homem comum. Não porque fosse duque, o tio sabia disso desde o início, mas porque ele tinha essa coisa rara que os poderosos raramente possuem. A capacidade de ver além do próprio umbigo. E talvez fosse exatamente por isso que ele estava se perdendo. Porque quem enxerga demais sofre demais, e quem sofre demais acaba tomando decisões insensatas. Decisões que destroem reputações, que mancham nomes, que arruinam futuros. O Visconde precisava agir, não por crueldade, mas por responsabilidade. Porque se ele não interviesse agora, alguém mais cruel interviria depois. E aí não haveria salvação nem para Rodrigo, nem para Luísa. Naquela época, as relações entre senhores e escravizadas eram um território complexo e hipócrita. O abuso era tolerado, até esperado. Mas o afeto era inaceitável, porque o afeto sugeria igualdade, e igualdade destruía a ordem. Um homem poderia possuir o corpo de uma escrava sem consequência moral, mas se ele a tratasse
como companheira, se ele a respeitasse, se ele, Deus do céu, a amasse, isso era considerado degeneração, loucura, traição à própria classe. Por isso, o Visconde sabia que precisava separar os dois. Não porque odiasse Luísa, mas porque o mundo os odiaria, e o mundo, com suas leis cruéis e seus julgamentos implacáveis, sempre vencia. Ele chamou Rodrigo ao escritório numa manhã de terça-feira. O sobrinho entrou com o rosto ainda corado do sol, os cabelos um pouco desalinhados. Havia algo diferente nele, uma leveza, como se pela primeira vez em anos ele estivesse realmente vivo. E isso partiu o coração do Visconde, porque ele sabia que estava prestes a destruir aquilo. Senta, Rodrigo. O tom de voz não deixava espaço para dúvidas. Era sério. Rodrigo sentou, franzindo o senho. Aconteceu alguma coisa? Você sabe muito bem o que aconteceu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rodrigo desviou o olhar. Eu não fiz nada de errado. Você está se envolvendo com uma escrava, Rodrigo. Isso é errado por todos os ângulos possíveis. Rodrigo levantou-se, irritado. Ela tem nome, Luísa. Eu sei o nome dela, mas isso não muda nada. Muda tudo. Ela não é só uma escrava, ela é uma pessoa. E o ... Ele parou, respirou fundo, depois disse com voz firme: eu amo ela. O Visconde fechou os olhos. Você não sabe o que está dizendo? Sim. Você é um duque, Rodrigo. Você tem responsabilidades, tem um nome a zelar, tem um futuro traçado. Eu não quero esse futuro. A voz de Rodrigo saiu mais alta do que ele pretendia. Eu não quero passar a vida inteira cercado de pessoas que só me amam pelo que eu tenho. Eu quero alguém que me ame por quem eu sou. E essa pessoa é ela. O Visconde levantou-se também, caminhando até a janela. E você acha que ela te ama? Ou será que ela só vê em você a possibilidade de liberdade? Rodrigo sentiu a raiva explodir. Não fale assim dela. Eu não estou falando mal. Estou sendo realista. Ela é uma escrava, Rodrigo. Ela vive num mundo onde cada gesto de gentileza pode parecer uma promessa de salvação. Como você pode ter certeza do que ela sente? Porque eu conheço ela. Você conhece o que ela te deixou ver, mas você não conhece o desespero dela. E desespero faz as pessoas fingirem muita coisa. Rodrigo deu um passo à frente, os punhos cerrados. Você está errado. E mesmo que estivesse certo, eu não me importaria. Porque eu prefiro viver uma mentira ao lado dela do que viver uma verdade sozinho. O Visconde suspirou. Não havia mais o que dizer. Rodrigo estava perdido, e perdido de um jeito que palavras não conseguiriam trazer de volta. Ele precisava agir. Eu vou fazer o seguinte, o tio disse com voz calma. Você vai voltar para a capital amanhã, e enquanto isso eu cuido da situação aqui. Cuidar como? Eu vou mandar a Luísa trabalhar em outra unidade, uma fazenda mais ao norte, longe daqui. Não é uma sugestão, Rodrigo. É uma decisão. Eu não vou deixar você fazer isso. Você não tem escolha. Rodrigo deu um passo à frente, perigoso. Eu sou um duque. Eu posso comprar a liberdade dela agora mesmo. O Visconde o encarou? Pode. Mas e depois? Você vai levá-la para a capital? Vai apresentá-la na corte? Vai casar com ela diante de todos? Você sabe o que vão fazer com vocês dois? O silêncio voltou, porque Rodrigo sabia que o mundo não os perdoaria. Sabia que, mesmo com toda a sua fortuna e poder, havia linhas que não podiam ser cruzadas. Mas então ele disse com voz baixa, mas firme: eu não me importo. Você deveria. Por quê? Porque vão falar mal de mim? Porque vão me excluir dos bailes? Eu não quero nada disso. Eu só quero ela. O Visconde balançou a cabeça, derrotado. Então você é mais tolo do que eu imaginava. Ele foi até a porta, abriu e chamou 2 homens, capatazes, fortes, obedientes. Levem a Luísa para a senzala e tranquem ela lá até. Segunda ordem. Rodrigo arregalou os olhos. Não, você não pode fazer isso. Posso. Estou fazendo pelo seu próprio bem. Rodrigo tentou correr atrás dos homens, mas o Visconde o segurou pelo braço. Deixa ela em paz, Rodrigo. Solta. Se você for atrás dela agora, só vai piorar as coisas para ela. Rodrigo parou porque sabia que o tio estava certo. Se ele fizesse um escândalo agora, Luísa pagaria o preço. Ela sempre pagaria o preço, porque esse era o mundo em que viviam.
Um mundo onde os poderosos podiam errar e serem perdoados, mas os fracos pagavam até por erros que não cometeram. Ele se soltou do tio, respirando com dificuldade. Onde ela está? Trabalhando em outra propriedade. Vai ficar lá até você ir embora. Era mentira. Rodrigo sabia que era mentira, mas não tinha como provar. Nos dias seguintes, Rodrigo procurou por Luísa em todos os lugares. Perguntou discretamente, tentou subornar um dos trabalhadores, mas ninguém sabia de nada. Ou fingia não saber. E enquanto isso, o Visconde organizava uma grande festa de despedida. Convidou todas as famílias importantes da região, todas as jovens que haviam rejeitado Rodrigo, todos os que precisavam testemunhar que o sobrinho estava partido, que tudo voltaria ao normal, que aquela loucura passageira havia terminado. Rodrigo aceitou participar da festa, não porque quisesse, mas porque era a sua última chance de encontrar Luísa, porque se ela realmente estivesse em outra propriedade, alguém na festa saberia. E ele descobriria, custasse o que custasse. A festa foi marcada para o sábado à noite. Lanternas foram penduradas no jardim, mesas foram postas com toalhas brancas, músicos foram contratados. E Rodrigo, vestido com roupas que não usava há semanas, olhava para tudo aquilo com nojo, porque sabia que era uma farsa, uma tentativa de apagar o que ele sentia, de fingir que nada havia acontecido, mas havia acontecido e não tinha mais volta. Enquanto os convidados chegavam, rindo e conversando, Rodrigo ficou sozinho no canto do salão, observando, esperando, porque ele sabia que naquela noite, de alguma forma, tudo mudaria. E ele estava certo, só não imaginava como. A festa estava no auge. O salão brilhava sob a luz de dezenas de velas. As mulheres usavam seus vestidos mais caros, os homens seus melhores trajes. Havia música, riso, vinho, tudo parecia perfeito, menos para Rodrigo. Ele estava encostado numa coluna, segurando uma taça que não bebia, observando tudo com olhos vazios. Beatriz, a mesma que o havia rejeitado semanas atrás, aproximou-se dele com um sorriso ensaiado. Senhor Rodrigo, ouvi dizer que está partindo amanhã. Que pena. Eu estava começando a achar sua companhia interessante. Ele a encarou, viu a falsidade nos olhos dela, viu o cálculo e sentiu nojo. Interessante? Ele repetiu com voz fria. Engraçado. Semanas atrás eu não era interessante, era invisível. Ela corou levemente, mas manteve o sorriso. Eu estava ocupada, mas agora. Agora você ouviu que eu vou embora e achou que era sua última chance. Beatriz desviou o olhar, constrangida. Rodrigo deu as costas a ela e foi até a varanda. Precisava de ar, precisava de silêncio, precisava de Luísa. Mas ela não estava ali e ninguém sabia onde ela estava. Ou melhor, ninguém queria dizer. Ele havia perguntado discretamente a 3 trabalhadores diferentes. Todos deram a mesma resposta vaga. Acho que foi para outra fazenda, senhor. Mas havia algo nos olhos deles, uma pena, um constrangimento, como se soubessem algo que não podiam contar. E foi então que Rodrigo percebeu. Ela não estava em outra fazenda. Ela estava ali, em algum lugar da propriedade, escondida. E de repente tudo fez sentido. A pressa do tio em organizar a festa, a insistência em que ele partisse logo, a forma como todos evitavam seu olhar. Eles estavam escondendo Luísa dele. Rodrigo sentiu a fúria subir como uma onda. Ele atravessou a varanda, desceu os degraus e caminhou em direção aos fundos da propriedade. Não se importava mais com discrição, não se importava com aparências. Ele precisava encontrá-la. Passou pela cozinha, passou pelo celeiro e então, ao longe, viu a senzala. A porta estava trancada por fora. Ele aproximou-se, o coração batendo, descontroladamente. Luísa, ele chamou baixinho. Silêncio. Depois, uma voz fraca. Rodrigo, ele sentiu o peito apertar. Você está aí? Sim. Há quanto tempo? Desde que o tio te chamou no escritório. 3 dias. Ela estava presa há 3 dias, sem luz adequada, sem liberdade, sem saber o que aconteceria com ela. Tudo por causa dele. Tudo porque ousaram se amar. Rodrigo pusou o trinco, mas estava trancado. Eu vou te tirar daqui, ele disse com voz firme. Não, vai piorar. Não vai, eu prometo. Rodrigo, por favor, só vai embora. Esquece que eu existo. Eu não posso fazer isso.
Pode e deve. A voz dela estava quebrada, mas havia algo mais. Havia medo, não medo dele. Medo do que poderia acontecer se ele insistisse. Rodrigo encostou a testa na porta de madeira. Eu te amo, Luísa. Ela soluçou do outro lado. Eu também te amo. E é por isso que você precisa ir embora. Não, Rodrigo, eu vou acabar com isso agora. Ele se afastou da porta e voltou para a festa. Mas não era mais o mesmo homem que havia saído de lá 5 minutos antes. Agora ele tinha um plano e nada, nem ninguém, iria impedi-lo. Rodrigo entrou no salão como um furacão, caminhou direto até o centro, onde o Visconde conversava animadamente com um grupo de fazendeiros. Tio, ele disse, alto o suficiente para que todos ouvissem. Precisamos conversar. Agora. O Visconde franziu o senho. Rodrigo, isso pode esperar. Estamos no meio de uma festa. Não pode esperar. O salão começou a silenciar. As pessoas se viraram, curiosas. O Visconde percebeu que algo estava errado. Vamos conversar no escritório? Não, aqui mesmo. Rodrigo, você está bebendo demais. Eu não bebi nada. Rodrigo deu um passo à frente. Onde está Luísa? O Visconde ficou pálido. Eu já te disse. Ela foi transferida. Você mentiu. Rodrigo, por favor. Ela está trancada na senzala há 3 dias. Um murmúrio percorreu o salão. As pessoas se entreolharam, chocadas. O Visconde tentou controlar a situação. Você está confuso. Isso não. Você está me chamando de mentiroso? A voz de Rodrigo era perigosa, fria. O Visconde percebeu que estava perdendo o controle. Vamos resolver isso em particular. Não. Vamos resolver aqui, na frente de todos. Rodrigo se virou para os convidados. Todos vocês me desprezaram, me rejeitaram, me trataram como se eu não valesse nada. E sabem por quê? Porque acharam que eu era pobre. Porque acharam que eu não tinha nada a oferecer. Beatriz deu um passo à frente. Rodrigo, você está sendo dramático. Ele a interrompeu. Você me ignorou durante semanas e agora, na minha despedida, aparece cheia de sorrisos. Por quê? O que mudou? Ela não respondeu. Não precisava. Todos sabiam. Rodrigo se virou para o tio. Você disse que eu precisava me lembrar de quem eu sou. Talvez você tenha razão. Talvez eu tenha esquecido. Ele endireitou os ombros e então, com voz clara e autoritária, disse: eu sou Rodrigo de Almeida Vasconcelos, Duque de Vasconcelos, e exijo que tragam Luísa aqui. Agora, o silêncio que se seguiu foi absoluto. As pessoas ficaram paralisadas, processando o que acabaram de ouvir. O Visconde arregalou os olhos. Rodrigo, você está louco? Não, pela primeira vez, estou são. Ele se virou para os criados que observavam, assustados. Vocês ouviram? Soltem Luísa e tragam ela aqui. Isso é uma ordem. Demorou menos de 5 minutos. Luísa apareceu na entrada do salão, escoltada por 2 trabalhadores. Ela estava com o vestido sujo, os cabelos desalinhados, os olhos assustados. Quando viu Rodrigo no centro do salão, cercado por toda aquela gente, ela parou. RUDR igual ... O que você fez? Ele caminhou até ela, segurou as mãos dela diante de todos. O que eu devia ter feito desde o início. Ela tentou puxar as mãos de volta. Você vai se arrepender. Nunca. Ele se virou para os convidados. Esta mulher é mais digna, mais honesta, mais real do que qualquer pessoa neste salão. E eu a escolho. Não por obrigação, não por conveniência, mas porque ela é a única pessoa que me viu quando eu não era nada. E isso vale mais do que todos os títulos do mundo. Beatriz deu um passo à frente, com voz trêmula. Vossa Excelência, eu não sabia. Se eu soubesse, Rodrigo a encarou. Se você soubesse, teria sido gentil, mas só porque eu era duque, não porque eu merecia. E é exatamente por isso que você nunca vai entender o que é amor de verdade. Ela recuou, humilhada. Outras jovens que o haviam desprezado abaixaram a cabeça, envergonhadas. O Visconde tentou uma última vez. Rodrigo, pensa bem no que está fazendo. Você vai manchar seu nome, sua reputação. Tudo o que seu pai construiu. Rodrigo sorriu, mas não era um sorriso feliz, era um sorriso de quem finalmente se libertou. Meu pai construiu um império, mas morreu sozinho. Eu não vou repetir o erro dele.
Ele pusou Luísa pela mão e começou a caminhar em direção à saída. Ela ia atrás, ainda em choque, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, mas havia algo no aperto da mão dele, uma firmeza, uma certeza, como se pela primeira vez ele soubesse exatamente o que estava fazendo. No limiar da porta, Rodrigo parou e se virou uma última vez. Eu parto amanhã ao amanhecer e levo Luísa comigo como mulher livre, como minha igual. E se alguém tiver algum problema com isso, ele fez uma pausa, deixando o peso do título preencher o silêncio, pode levar sua queixa diretamente a mim, Duque de Vasconcelos, sabem onde me encontrar. E então, sem esperar a resposta, ele saiu, Luísa ao seu lado, deixando para trás um salão cheio de gente de boca aberta e um mundo que nunca mais seria o mesmo. A carruagem partiu antes do sol nascer. Rodrigo havia providenciado tudo durante a noite. Comprou a liberdade de Luísa por um preço absurdo, o suficiente para que ninguém ousasse questionar. Preparou documentos, arrumou malas. E quando o primeiro raio de luz tocou o horizonte, eles já estavam na estrada. Luísa olhava pela janela, ainda processando tudo. Você realmente fez isso? Ela disse com voz baixa: fiz. Sua família vai te odiar. Deixa. A sociedade vai falar mal. Deixa. Ela se virou para ele. Por quê? Porque você arriscou tudo. Rodrigo segurou a mão dela. Porque sem você eu tinha tudo e era nada. Eles se casaram uma semana depois, numa cerimônia simples, longe da capital. Não houve grandes festas. Não houve aprovação da corte, mas houve amor e liberdade. E, pela primeira vez, Luísa acordou como dona do próprio destino. Houve cochichos, claro, sempre há. Mas Rodrigo tinha poder suficiente para que ninguém ousasse desafiá-lo abertamente. E com o tempo, os cochichos diminuíram, não porque as pessoas passaram a aceitar, mas porque ele não deu importância. E quem não dá importância aos julgamentos do mundo acaba, de alguma forma, ficando livre deles. Anos depois, quando alguém perguntou a Rodrigo se ele se arrependia, ele respondeu: eu passei a vida inteira sendo amado pelo que eu tinha. E foi só quando fingi não ter nada que encontrei alguém que me amou de verdade. Então eu não me arrependo, porque descobri que o amor só é real quando não precisa de razões. E Luísa, sentada ao lado dele, sorriu, porque sabia que aquele homem que havia jogado tudo fora por ela era a prova viva de que, às vezes, o impossível acontece. Não porque o mundo muda, mas porque alguém tem coragem suficiente para mudar o próprio mundo. Vimos hoje que o verdadeiro amor não se prova com palavras, mas com escolhas. Rodrigo poderia ter voltado para sua vida de duque, cercado de riqueza e solidão, mas escolheu o único tesouro que não podia ser comprado, alguém que o visse de verdade. E Luísa, que nasceu num mundo que a tratava como propriedade, descobriu que a liberdade mais importante não vem de um papel assinado, vem de ser vista, amada e escolhida exatamente como você é. Nesta nossa história, testemunhamos algo raro, a coragem de romper com tudo o que era esperado em nome daquilo que realmente importava. E a verdade é que o mundo ainda julga, ainda coloca barreiras, ainda diz quem pode amar quem. Mas, de vez em quando, surge alguém que decide que o coração vale mais do que a coroa. Se essa narrativa que criamos tocou você, ou se você sentiu que o amor verdadeiro ainda é possível, mesmo quando tudo parece conspirar contra ele, deixe seu like para que histórias como esta continuem sendo contadas. E me conte nos comentários, você teria a coragem de Rodrigo de abrir mão de tudo pelo amor de alguém que a sociedade despreza? Inscreva-se no canal para mais tramas de amores impossíveis que desafiaram o mundo e venceram. Até a próxima história.